O humor evolui, o humor normalmente muda com a mudança da sociedade, e é por isso que dentre todos os gêneros cinematográficos e televisivos, aquele que tem uma data de validade mais curta, na minha opinião, é a comédia. Aquilo que era muito engraçado, muito divertido, muito ousado nos anos 90, por exemplo, passa 10 anos, passa 20, quando a gente olha para trás, a gente já consegue identificar o quão datado, o quão antiquado ficou. É por isso que hoje, em 2025, você vai ver Friends, por exemplo, ou mesmo Seinfeld, ou para usar um exemplo aqui do Brasil, você vai assistir um episódio de Sai de Baixo ou de Caceta e Planeta e às vezes dá até uma vergonha alheia, porque a gente era diferente naquela época e porque, como eu falei, a sociedade evolui, a tendência dos nossos costumes é se desenvolver, é evoluir e o humor normalmente fica para trás. Mas se tem um ator em Hollywood que não parece concordar com isso, é o Adam Sandler. O Adam Sandler passou os últimos 35 anos fazendo comédias que parecem insistir em manter-se da mesma maneira e também em apresentar personagens masculinos que não mudam com o tempo, que não conseguem aprender, que estão aos 60 anos da mesma forma que eram aos 50, aos 40, aos 30. Os personagens dele parecem sempre os mesmos, sempre são aqueles meninões violentos que gostam de partir pra briga e que têm uma visão bastante objetificante das mulheres. São os mesmos meninões de 30, 40, 50 anos, o que me faz concluir que ele deve fazer muito sucesso entre os fãs do Menino Ney. Ao assistir a Um Maluco no Golf 2, que acaba de chegar no catálogo da Netflix, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. A boa notícia é que, pelo menos nesse filme, o Adam Sandler consegue fazer um filme que é menos ofensivo do que o primeiro e do que os filmes que ele fez na maioria da carreira. A má notícia é que, mesmo sendo menos ofensivo, mesmo sendo um filme que não está tão disposto a ficar demonstrando preconceito contra vários grupos, ele é sim um filme que vai, mais uma vez, usar o mesmo senso de humor que ele usava 30 anos atrás, com exceção dessas ofensas que aí sim, né, já estão beirando o crime em 2025. Para ser mais preciso, esse filme está sendo lançado 29 anos depois do original e agora o Happy Gilmore, que é o nome do personagem e do filme original também, já teve uma carreira bastante bem sucedida no golfe, já ganhou um monte de campeonato, mas ele perdeu a mulher de uma maneira que você deve imaginar. Ele tacou uma bola de golfe na cabeça dela e a matou acidentalmente, e isso fez com que ele mergulhasse no alcoolismo, perdesse tudo, e agora ele vai voltar pro golfe para tentar mais uma vez conquistar rapidamente muito dinheiro. Se no primeiro filme foi para recuperar a casa da avó, agora é para conseguir mandar a filha dele para um conservatório musical em Paris. O Adam Sandler, quando você olha para ele, você já vê que ele sempre gostou de ter esse estereótipo, né? Ele sempre gostou de ter essa persona do cara que tá com 40, 50, 60 anos e ainda até se veste e usa os mesmos trejeitos, o mesmo vocabulário de um cara de 20 ou de 30. Esse filme aqui pelo menos tem a noção de algumas coisas que não convém mais para ele ficar fazendo. O filme coloca para os personagens mais jovens, como os filhos dele fazerem, por exemplo. Tem várias piadas que ele fazia, aquela fascinação que ele tinha com objetos fálicos e de usá-los fingindo que ele estava os manipulando de uma maneira sexualizada. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Não combinaria com um cara de 60 anos ainda tá fazendo isso. Quem faz isso são os filhos dele. Ele tem 4 e ele tem uma menina que é uma menina inteligente, normal, o que me faz pensar que na cabeça do Adam Sandler, homens são criaturas desprezíveis, são criaturas burras e nós somos muito inferiores às mulheres. Eu tô falando do Adam Sandler porque através da Happy Madison, que é a produtora dele, ele tem um controle criativo muito grande de cada projeto que ele protagonista, independentemente de quem seja o diretor. Ele contrata diretor, contrata roteirista, mas esses filmes continuam sendo veículos para o Adam Sandler quase que exclusivamente. Esse filme aqui, como eu falei, tem um conflito parecido com o primeiro filme. Todos os personagens coadjuvantes repetem papéis mais ou menos parecidos e tem funções, gags, piadas muito parecidas com a do filme original. Então o Ben Stiller, se lá era um cara que se aproveitava das velhinhas daquela casa de repouso na qual ele trabalhava, aqui ele se aproveita dos membros dos Alcoólicos Anônimos que ele lidera. E quando acontece de ter um ator que faleceu entre o primeiro e o segundo filme, como é o caso do Carl Weathers, por exemplo, eles colocam um outro ator para fazer o filho dele, que vai ter as mesmas características. Ele tem lá a mão de madeira também,
mesmo que esse filme seja 30 anos depois, parece que não teve tecnologia nenhuma que evoluiu ali no filme. Ele também tem uma mão de madeira muito parecida com a que o pai tinha. E esse filme é tão obcecado em repetir, como eu falei, gente, gags e piadas do longo original, que em muitos momentos, antes de contar uma piada, ele faz um flashback mostrando uma cena, ou mesmo que seja apenas um plano do longo original, fazendo aquela piada ou aquela gag, e depois ele corta de novo para o presente, entre aspas, em que a piada vai ser repetida. É um filme que não tá nem um pouco envergonhado em repetir tudo o que o anterior fez, o que faz com que, se você viu o primeiro filme há muito tempo, ele passava muito na televisão lá nos anos 90 e 2000, e não reviu e vai ver esse filme, você vai lembrar de tudo com mais facilidade, claro. Mas se você vê os filmes back to back, né, se você assistir a um filme e depois o outro, você vai perceber de uma maneira muito mais clara que você está assistindo ao mesmo filme duas vezes, só que agora com o Adam Sandler na casa dos 55, beirando ali os 60 anos. Como eu falei, o primeiro filme, que era assim de uma época diferente, uma época, por exemplo, em que tava tudo bem você fazer uma história em que um neto era bom com a avó e queria recuperar a casa dela, mas passava o filme inteiro fazendo piadas extremamente preconceituosas e demonstrando uma repulsa em relação a idosos. Era uma época em que isso tava tudo bem, hoje em dia não mais, e pelo menos nisso o Adam Sandler parece ter percebido e ter feito um filme que não fica forçando a barra para ofender nenhum grupo social, para arrancar o riso. Se você queria um repeteco que você pode assistir, lembrar, ter nostalgia daquele filme, se ele foi importante para você, eu acho que você vai gostar. Vai ser um filme que vai apresentar a mesma história também para uma geração que não viu o filme anterior, mas para quem viu ou para quem não é extremamente fã do humor do Adam Sandler, eu acho que é um filme extremamente descartável. Se você assiste sempre aos meus vídeos, gosta das minhas críticas e você tem interesse em me apoiar esse canal a se tornar cada vez mais rentável, eu convido você a fazer parte do clube de membros. Vai ter vídeo toda semana, ou de uma obra-prima, ou de um dos 101 filmes de terror para ver antes de morrer, que serão exclusivos para os membros. Custa apenas R$ 27,99, é menos do que um combo do McDonald's ou do Subway, para usar aqui um product placement que foi bastante famoso lá no primeiro Um Maluco no Golfe. E com menos do que um combo do Subway ou do McDonald's, você consegue me ajudar a fazer o meu trabalho aqui no YouTube ser financeiramente viável. Não se esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, e por hoje é isso, um abraço, tchau!